queria fazer algumas considerações sobre os últimos episódios, sem me adentrar em algum detalhe. Se houver alguma dúvida, algum questionamento que porventura surja, vocês vão me ajudando e vão colocando, até porque, como eu comentei com algumas pessoas aqui, eu não cheguei a ler de maneira minuciosa o capítulo 10 e o capítulo 11 não. Mas como, principalmente o capítulo 11 tem, digamos assim, André Luiz faz o preâmbulo do que será o resto da obra, examinando aqueles casos de candidatos da desencarnação, para me utilizar uma expressão bonita, né? Ou seja, os desencarnantes. É interessante a gente fazer algum comentário acerca desses trechos, né? Porque, em verdade, aqui a gente tem não apenas questões importantes e capitais da doutrina que Kardec examinou na obra da codificação, e André Luiz está quase que reforçando, está ratificando os conceitos kardecianos, né? Inclusive desdobrando eles e dando, de alguma forma, uma visão mais geral e detalhada daquilo que Kardec colocou de maneira teórica. O que é que eu quero dizer com isso? André Luiz é um grande jornalista do além-túmulo. Essa é a ideia básica da obra de André Luiz, né? Então André Luiz faz reportagens, né? Como os grandes autores de André Luiz costumam estudar a sua obra e costumam comentar. Então a gente vê, por exemplo, André Luiz didaticamente desenhando quadros que tem de maneira teórica nos textos kardecianos. E Obreiros da Vida Eterna, o conteúdo, digamos assim, central do livro é acompanhar a desencarnação de 5 pessoas e descrever os detalhes desse processo de desencarnação. Então, quando, de alguma sorte, a gente está examinando esse capítulo 11, se os outros capítulos André Luiz na preparação, no Lar Transitório do Caminho de Cristo, na visita de Asclepe, no contato com Jerônimo, né, na organização com Zenóbia, um relato pessoal lá de Zenóbia e de outros espíritos que contam um caso particular. Aqui, eu não diria que aqui entra propriamente na obra, porque toda obra já é a obra mesmo, né? Mas aqui, André Luiz, digamos assim, ele levanta aquilo que será comentado mais adiante e ele se adentra para a parte mais importante. Ele anuncia o que vai ser o resto da obra, né? Dentro daquele aspecto mais importante da obra, né? Então, a partir do capítulo 11, quando ele descreve visitando cada espírito desse, espírito encarnado, né? Cada encarnado desse, vai ser mais tarde detalhado, cada caso desse, que ele passou de maneira en passant, né? Então, visita lá Dilma, né? Dilma? O outro, como é o nome do outro? Dimas, Cavalcante, né? Então ele vai bem en passant, descrevendo a visita desses candidatos para, nos próximos capítulos, esmiuçar cada caso, né? Detalhar cada caso. E por que eu acho importante a descrição que André Luiz faz aqui, nesse capítulo que ele chama de Amigos Novos? Porque cada caso desse não foi escolhido de maneira aleatória. É óbvio que André Luiz, no além, ele não acompanhou apenas 5 desencarnações, ele tinha outros exemplos para dar, mas ele selecionou esses exemplos que servem num caráter pedagógico e oferece para nós, porque cada caso desse tem uma lição. Tem uma lição e tem particularidades. Allan Kardec disse no Céu e Inferno que não há uma desencarnação igual a outra, né? E que cada espírito desencarna com a soma das suas imperfeições e das suas virtudes. Então, como há gradações, aquele que é muito inferior, que é muito primitivo, aquele que já tem uma certa racionalidade, aquele que já tem uma certa virtude, né? A escala espírita ele coloca e diz, não tem nada de absoluto, até porque tem espíritos que se mesclam em uma e em outra classe. Ele diz isso. Aqui a gente vê essa interseção, né? Ou seja, indivíduos que tiveram um grande patrimônio religioso, mas não tiveram tanto esclarecimento assim espiritual. O outro que teve uma vida muito ativista, né? No sentido de dedicação ao próximo, mas não meditou muito sobre as grandes verdades espirituais, e lá no leito hospitalar tem um pouco de medo, né? Tem um pouco de receio, em que pese a fé que ele tinha, né? E assim por diante. Ou seja, a desencarnação, Emmanuel diz assim, a mão niveladora da morte, né? Nos nivela a todos, né? E nivela com igual, né? O que vai diferenciar cada um de nós é a soma das conquistas internas e dos vícios que a gente de alguma forma alimentou e dos quais a gente não conseguia se libertar.
Quando Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo A Passagem, algumas traduções têm um passamento, é a mesma coisa, ele descreve dizendo que o espírito encarnado, com a sua vida mental e moral, ele programa ao longo da existência a sua desencarnação. A sua desencarnação. O que significa dizer que, e Kardec diz, aquele que cultiva hábitos exclusivamente materiais, da matéria tem dificuldade de se libertar. Por um princípio lógico, né? Aquele que viveu para a matéria tem dificuldade da matéria sair, da matéria se despojar, psiquicamente falando. Né? Então ele vai dizer, o perispírito está ligado ao corpo molécula a molécula, mas como é um corpo plástico, moldável e é suscetível à vida moral e à vida mental do indivíduo, ao longo da existência o indivíduo pode ter uma vida muito sensualista, né, no sentido geral, ou seja, prazeres e prazeres e prazeres, uma vida material, e tem dificuldade da matéria porque se identificou, ele usa essa expressão, o perispírito se identificou e tem laços tenazes com o corpo. E aí Kardec vai dizer, é por isso que vimos aqueles espetáculos de pessoas que, agonizando no leito de morte, prolonga o seu estado terminal, em alguns momentos fica numa situação que Kardec diz assim, um espetáculo dantesco, de ora querer desencarnar, querer morrer, não aguenta mais pelo sofrimento e não conseguir, porque o espírito está preso à matéria, e ora querer ficar e se agarrar à matéria e a vida orgânica se esvaindo. Né? Então a gente vê tanto aqueles indivíduos que vai para a UTI, sai da UTI, volta para casa, volta para o hospital, fica no hospital, volta para casa, tem recaída. Então esse processo é um processo que o espírito também se retém no corpo e vive esse conflito, essa situação, né, no estágio, digamos assim, terminal da sua existência material. E que influi muito o tipo de vida moral que ele se permitiu durante a existência orgânica, né? Então, nós temos esse padrão. Kardec vai dizer, à medida que o espírito vive uma vida mais moral, né? Uma vida mais moralizada, né? No sentido de que a vida dele não é apenas sensorial, não é apenas corporal, mas é uma vida também psíquica, uma vida emocional, uma vida de valores éticos, ele vai se liberando da matéria enquanto na matéria está. E aí no momento final, os últimos momentos são laços muito sutis que se rompem com grande facilidade e em vez de representar sofrimento é nos parentes que vê a decoperação orgânica, mas no espírito, em vez de representar sofrimento, é uma espécie de alívio. Kardec usa a expressão gozo, né? Uma espécie de gozo, não no sentido psicanalítico aqui, lacaniano, mas no sentido mais humano, né? Ou seja, de prazer, de alívio, de bem-estar, os últimos momentos do agonizante, do moribundo. Então é interessante isso, né? Porque eu tenho uma amiga que costuma dizer assim, não há nada mais que causa mais ojeriza em mim do que um cadáver. Ela diz, porque eu olho para um cadáver e eu fico lembrando da pessoa que era viva, que tinha toda a vitalidade, e agora aquele semblante marmóreo, aquela expressão, os lábios que não são mais arroxeados, né? Expressão patibular, né? Congelada, né? Os membros não se movem mais, né? Calcificadas, mas é porque é a visão material, é a visão do corpo, é a visão, né? Da vida física, de fato. Ali está a matéria, né, já se transformando, alguma coisa que havia ali já não existe mais e por isso não vitaliza. Né? Leon Denis vai dizer, a matéria é destituída de espontaneidade. A matéria em si mesma não tem espontaneidade, alguma coisa nela que dá vida, que anima, e quando dela se libera, se despoja, ela permanece naquele estado inerte. Né? Então essa é a ideia. Quando nós vemos, por exemplo, Elizabeth Kübler-Ross, a mãe da tanatologia, né, a ciência que estuda a morte, quando ela lançou o livro Sobre a Morte e o Morrer, que é o livro clássico sobre morte, né, o estágio terminal, né, ela fez uma série de entrevistas com pacientes terminais. Aquilo foi um escândalo, estamos falando aí de década de 70 e 80, né, foi um escândalo, até para ela conseguir permissão do Conselho de Ética, do seu orientador na época do trabalho de pesquisa que ela fazia, para entrevistar pacientes terminais sobre morte. Ou seja, chegava um paciente que estava morrendo e perguntava, o que é que você acha da morte? Era uma coisa, era um tabu falar sobre isso, né? E para a surpresa dela,
todo mundo ficava meio que assim com um constrangimento de falar, e o paciente geralmente gostava dessa pergunta, porque tinha espaço para desabafar, para dizer o que estava achando, para falar sobre os seus medos, o que estava passando pela cabeça, as suas angústias, né? E por tabu e por preconceito, ninguém tocava, né? E ela colheu experiências fantásticas. Ela disse, olha, eu vou morrer, mas quem está no estado terminal provavelmente vai morrer antes de mim. Então ele sabe um pouco mais da morte do que eu. Eu vou perguntar a ele o que é paciente de estado terminal, leucemia, por exemplo, né, que foi desenganado pelo médico, que foi dado, sei lá, uma semana de vida apenas, estado bem avançado. E aí, ela inclusive escreve no livro. O livro dela é best-seller, né? Tem outros livros dela, inclusive livros mais fáceis, mas esse é o livro... a obra-prima dela, eu considero a obra-prima dela, né? A obra da teoria da tanatologia, né? E ela colhe informações muito interessantes, né? Dos relatos, né? Dos pacientes, daquilo que os pacientes colocavam, né? E ela descreve o quanto o fenômeno da morte é um tabu na nossa cultura, principalmente cultura ocidental, né? A medicina medicalizou e hospitalizou a morte, a ponto de tornar a morte fria, mecânica, cheia de aparelhos, né? Nós também racionalizamos e reprimimos a morte com os rituais funerários, né? Em alguns lugares parece mais uma festa, que é uma forma até de negar o luto, né? A saudade, né? E a gente afasta as crianças, a criança não pode participar, etc. A gente vai criando uma cultura fóbica em relação ao processo que é natural, né? E ela defende no livro que a morte é um fenômeno natural, que deve ser encarada com maior naturalidade, né? Que não é o fracasso da ciência, pelo contrário, é um momento importante da vida, né? Mas que nós estamos acostumados nisso, né? Acostumados a isso. E é interessante que eu me lembro de Joana de Ângeles, uma mensagem recente, não tem muito tempo, que tem uma mensagem recente de um dos livros recentes dela, que ela diz isso, ela diz o seguinte, ideal seria que todas as criaturas periodicamente fizessem uma reflexão a respeito da própria desencarnação. Não é fazer um culto mórbido de morrer, não, mas fizesse uma reflexão em torno da própria desencarnação, porque isso facilita, é o que o texto de Kardec fala, isso facilita a reflexão de, se eu de vez em quando penso como é que eu estaria hoje no mundo espiritual se fosse chamado, porque todos nós podemos ser chamados em qualquer momento, né? Como é que eu estaria no mundo espiritual? Isso vai gerando no espírito uma espécie de habituação, de adaptação psíquica, né? Por antecipação. Então, e aí ela no final do capítulo, Joana é terrível, né? No final do capítulo ela diz assim, mais ou menos assim, se você tiver a bênção de adoecer e de desencarnar lentamente, a bênção, né? Terás mais tempo de te preparares. Mas se fores pego de surpresa e de maneira violenta, estarás também preparado se reflexionares a respeito, não apenas da tua, mas dos teus. Porque também há um processo do luto, né? Dos nossos entes queridos. Esse capítulo de André Luiz fala um pouco disso. Fala do luto, né? Principalmente dos filhos, dos personagens. Fala do estado de paz que envolve, né? Com algumas diferenças. E fala uma coisa interessante, né? Todos tinham supervisão, tinham uma assistência espiritual, tinha proteção no leito de morte. André Luiz deixa claro que isso não é comum a todas as desencarnações. A gente vai ver um caso em que, quando o André Luiz chega no hospital, o paciente que está em foco está protegido, mas os outros leitos hospitalares assediados por vampiros, por seres hediondos que estão ali se nutrindo da energia, uma verdadeira promiscuidade. Porque, da mesma forma que as reencarnações em massa, de maneira geral, obedecem a um processo automático, o automatismo da lei, como diz Filomeno de Miranda, com as exceções daquelas reencarnações mais bem programadas, mais bem planejadas, desencarnar também. A desencarnação não necessita obrigatoriamente de uma abordagem especializada, de uma supervisão do mundo espiritual. Esses casos aqui tem a supervisão, tem a assistência, tem a proteção, tem o amparo, inclusive o amparo da família, porque eles se fazem merecedores, né? Eles optaram por isso, eles escolheram, né? Não porque os espíritos fazem discriminação no além-túmulo, não é isso não, é porque eles têm condição de receber o auxílio. Porque os espíritos, por exemplo, alguém muito materializado, os espíritos sabem que se forem lá para fazer alguma abordagem de desligamento, não vai ser inócuo, vai ser perda de tempo. Porque o próprio indivíduo não oferece condições, né? Porque quando a gente lê de uma maneira superficial, parece que os espíritos escolheram esse só porque eles foram bons. Não, né? Aí que está a lei divina, que lógica
irretorquível, insofismável, que lógica, né, de aço, né? A ideia do merecimento, não é um merecimento e aí Deus vai presentear como se fosse assim, uma espécie de protecionismo espiritual, né? Eu mereço pelas minhas ações e isso me faz ter as credenciais para receber ajuda, pelas opções que eu tive, né? Da mesma forma, quando a gente fala, não, numa leitura superficial, aquele que opta pelo bem tem companhias espirituais positivas, aquele que opta pelo mal tem assédios espirituais. Ora, é punição? Não, aquele que opta pelo mal escolheu e se identifica com o mal, né? É afinidade psíquica, né? Então, a gente viu outros capítulos, pessoas em situação de sofrimento, André Luiz comovido, porque a comoção de André Luiz tinha um pouco de pieguismo, né? A ideia do ajudar, etc., mas sem a lucidez de, não, eu queria pegar todo mundo que estava gemendo, sem saber se o outro queria ser ajudado, porque às vezes quem geme nem sempre quer ser ajudado, às vezes quer continuar gemendo, por incrível que pareça. Há uma tendência, na área de psicologia, a literatura sobre isso, há uma tendência, né? Tem inclusive um transtorno de personalidade muito comum e muito estudado, né? É o transtorno de personalidade histriônico, que é uma das características básicas é justamente o indivíduo permanecer na queixa, permanecer na vitimização. Se você tentar tirar a pessoa da vitimização, cuidado, porque a pessoa pode ficar agressiva com você. Normalmente, a criatura que está no transtorno de personalidade histriônica, ela tem uma face, ela tem um semblante daquela pessoa que está carregada, aquela coisa. E se você quiser ser agradável com ela, concorde que ela é coitada. Que é uma forma de ela ter você, no coração. Então, o terapeuta, o psiquiatra, o psicanalista tem que ter muita inteligência emocional, muito jogo de cintura para tentar ir demonstrando à criatura que ela está no esquema equivocado, né? Que a vitimização só faz ela ficar pior. Mas, em verdade, há uma tendência, claro que é um transtorno de personalidade. Todos nós temos um pouco um lado queixoso em proporção menor, mas esse transtorno é um transtorno muito sério, onde isso é muito forte, é muito contundente, né? Então, é interessante isso, porque como o nosso mundo mental, né, tem uma influência, né, sobre a nossa vida de maneira geral, né? Então, quando nós vemos aqui esses casos, a gente vê esses indivíduos com condições de receber essa ajuda, porque os laços, daí, repito Kardec, sem fé, os laços com a matéria eram suaves, não estavam tenazes. Kardec usa essa expressão, né, tenazes, né, o que causa dificuldade de liberação da matéria e sofrimento. Os laços suaves proporciona aí uma liberação tranquila e também a companhia que o indivíduo quis ter, né? Me lembro que tem uma obra, já contei aqui, uma obra de Filomeno Miranda, que os indivíduos estão entrando assim no centro espírita, se não me engano é Trilhas da Libertação. Os indivíduos estão entrando no centro espírita, e aí os bons espíritos que defendem o ambiente espiritual estão ali em guarda como sentinelas. E aí os indivíduos entrando, alguns acompanhados por seus inimigos ou por algum espírito que está tentando vampirizar, recebem ajuda, essas sentinelas desligam, levam a sessões mediúnicas. Só que aí entrou um grupo de jovens assediados por entidades perturbadoras e as sentinelas deixaram passar os encarnados para a reunião doutrinária, para a palestra. Os encarnados e o grupo de espíritos perturbados. E aí um deles deu um sinal assim: só acompanhe o grupo para evitar que gere confusão no coletivo, mas deixem eles aí, uns com os outros. E aí Filomeno pergunta: mas por que eles? Eles não, porque a gente aqui, quando a gente olha os indivíduos, a visão psíquica dos bons espíritos, né, já faz um raio-x, né? A gente sabe quem é que está interessado no melhoramento, e esses têm ajuda. Mas aqueles que vocês viram, eles não querem melhorar. Eles querem ficar na situação. E nós não temos o direito de interferir no livre-arbítrio do outro. Nós temos que respeitar a liberdade alheia. Se eles querem aquele tipo de conduta, a gente tem que respeitar. Porque senão a gente vai retirá-los e um vai sentir saudade do outro. E daqui a pouco estão juntos de novo. Então é necessário deixar eles assim. Eles ainda estão nesse padrão de viciação e de perturbação. Deixemos eles e evitemos que eles contaminem o coletivo. Olha bem, porque o povo pensa que só entrar no centro espírita já está protegendo a obsessão. Então eu vou morar no centro espírita. Vou fundar uma casa espírita e durmo lá, que eu estou fora da obsessão. Não tem lógica isso, né? Então, porque não é um ambiente geográfico, né? Então, interessante aqui porque a gente vê cada caso
e ver diferenças entre esses casos, né? E aí entra aquilo que Kardec falou. O mais importante são as conquistas morais para o indivíduo desencarnar bem, mas isso não quer dizer que o conhecimento da vida espiritual não ajuda também. Você vê que essa média, Adelaide, né? É Adelaide? Que está aí como pseudônimo, né? Divaldo tem uma palestra há muito tempo, na década de 90, eu vi essa palestra. Tem gente que nem era nascido, Sara, na década de 90, Divaldo fez uma palestra na Mansão do Caminho, eu estava presente, que ele disse, eu conheci essa média Adelaide Albina. Não, é Adelaide Adelaide é um espírito. Adelaide é um espírito, Albina é aquela protestante. Não, é a médium. Não, Adelaide É a médium. Adelaide. A última. É. E aí, Divaldo comentou, eu conheci ela pessoalmente, eu sei quem ela é, está num pseudônimo, porque é uma figura conhecida no movimento. Teve gente que achou que era Ivone Pereira, por conta da facilidade de desdobramento, não é. Porque a médium, ele não disse de onde era, não. Ele disse que se dedicou ao lar de crianças, né, que foi notável em relação ao lar de crianças. Tem algumas figuras do movimento espírita, tanto daqui quanto de São Paulo, né, a gente pensa aí em algumas figuras, Anália Franco, por exemplo, né, que se dedicava tanto à educação com crianças, e outras pessoas, a gente não sabe. Algumas pessoas acharam que é Ivone Pereira, mas não tem condição de ser Ivone Pereira, né? Porque essa obra foi psicografada na década de 40, Ivone Pereira desencarnou em 1982, 83, alguma coisa assim, né? Então estava encarnada quando essa obra, inclusive, veio lançada, né? Pela facilidade de desdobramento, porque ela desdobra e vem receber Bezerra de Menezes. E cumprimenta a Bezerra de Menezes, o corpo lá, já minado pela doença, pela enfermidade, e ela vem, cumprimenta a Bezerra e começa a conversar com ele, o corpo está ali, eu vou ajudar, e aí André Luiz fala, né, o Bezerra de Menezes fala que ela ia ajudar também no processo, e ela ajuda no processo, a gente vai ver isso, né? Bezerra desligando e ela ajudando a desligar. Quer dizer, é um negócio, né, surreal, um negócio raro de acontecer, não é comum, né? Com perfeita lucidez, né? Tranquilo, né? Tanto quanto aquele, acho que é Cavalcante, que é do Evangelho no Lar, que fala para os filhinhos, que é um diálogo emocionante, um dos diálogos mais belos desse livro, que eu considero, é esse, quando ele vira para os filhinhos e diz assim, logo, logo não estarei aqui, etc., mas tenho certeza de que todos os 3 anos que a gente passou aqui no Evangelho no Lar foi uma preparação para que vocês tenham condição de saber que eu estarei aqui, invisível aos olhos materiais, mas estarei presente com você. Quer dizer, bonito, né? Um diálogo bonito e rico e profundo, né? Porque de fato todos nós podemos viver uma situação dessa, né? E a serenidade dele de chamar os filhos da esposa e conversar claramente sobre isso. Não vou durar muito tempo na Terra, etc. Então, interessante isso, né? E a serenidade Kübler-Ross percebeu isso, percebeu que algumas pessoas chegavam no estado terminal com uma serenidade, com uma tranquilidade, e outras chegavam no estado terminal inquietas, angustiadas. E quando a gente vai ver o tipo de vida que cada um levou, a gente vê que é perfeitamente correspondente com aquilo que Allan Kardec coloca. E a gente vê também que o conhecimento do mundo espiritual também ajuda, né? Kardec não negou isso, né? O mais importante é o bem, mas é claro que conhecer a vida espiritual também ajuda no processo, tanto é que essa era diferente daquele que, acho que de fundamentação católica, que tinha uma ideia imprecisa do além-túmulo, e aí tinha alguns receios, mas era um homem de bem, merecia assistência. Então a gente vê essas diferenças e o estado do indivíduo perante a situação. Só para concluir, a cultura oriental tem uma tradição que diz assim: os momentos finais da morte, se o indivíduo estiver no nirvana ou numa atitude beatífica ou de contemplação, aquilo vai influenciar muito no despertar. Influencia, mas a gente não pode dizer que eu tenho uma vida toda atribulada, chego no final, faço um yoga e vou para os braços de Maria Santíssima. Aí seria fantasiar demais. Claro que o estado final, Divaldo costuma brincar disso, né? Que a mãe dele costuma dizer: meu filho, ore, porque se a desencarnação pegar você agora, você vai desencarnar na hora errada. E aí, que hora errada, mãe? A hora da raiva, a hora do rancor. Porque se você desencarnar nesse estado emocional, é claro que vai interferir. Mas, se a gente for colocar na balança, a moral que a gente se permite durante a vida física é mais importante do que o último suspiro. Do contrário, a gente vai fazer aquele discurso da confissão in extremis, né? Naquele momento final, chama o sacerdote que o abençoa, que perdoa os pecados e pronto. Não que esse estado psicológico não seja bom, né? São Luís, quando examina a eutanásia, vai dizer isso. Aqueles últimos minutos que a eutanásia corta, às vezes são preciosos
Para o espírito entrar um pouco melhor na vida espiritual, na reflexão, no arrependimento, na renovação. Mas é óbvio que o que conta aqui, nesses casos, são as conquistas morais que o indivíduo se permitiu durante a vida física, né? Tem uma mensagem de Emmanuel no livro Voz do Grande Além que ele fala isso, né? Ele fala: aproveita enquanto é tempo, enquanto gozas de saúde física, enquanto tens lucidez mental, enquanto tuas mãos podem se movimentar, enquanto tu podes caminhar, porque chegarás o dia em que terás mais limitação física, pelo envelhecimento, por uma enfermidade, e aí já não terás tanta condição de crescer moralmente quando tu tens agora. Porque é claro, nem a pressa de achar que vai se tornar um Bezerra de Menezes de um dia para o outro, né? E nem a ideia de deixar tudo para outra encarnação. Tem gente que está deixando tanta coisa para outra encarnação que não sei o que está fazendo agora aqui, né? Então, eu vejo muitas vezes, não, isso daí eu já não tenho um jeito não, eu deixo para a próxima encarnação. E se você reencarnar na próxima doente mental, como é que vai ser? É bom começar logo nessa, porque a gente não sabe, né? Óbvio que eu estou falando de uma maneira caricaturada, né? Mas é essa ideia, porque a gente não sabe as condições da nossa próxima encarnação. A gente não sabe se a gente vai nascer num lar miserável, que a gente não vai ter tempo nem de pensar direito em religião, porque a gente vai ter que trabalhar desde cedo, né? Porque há condições muito difíceis, né? Do ponto de vista financeiro, material, né? Então, o Peixinho costuma dizer: eu quero ver, é um pai de família que tem 5 filhos, 5 bocas para alimentar e que trabalha na ABC de São Paulo com um salário mínimo e conseguir dando conta disso, e ainda assim ficar pensando em corpo espiritual, se Jesus teve corpo espiritual ou não, se os chakras são assim ou assado. É claro, eu não estou desprezando esses estudos, essas teorias, né? Mas a gente vê que tem condições reencarnatórias muito difíceis, né? E que eu acho que toda a concessão de tempo, toda a oportunidade de conhecimento, toda a concessão que a gente tem aqui hoje, né, é uma grande oportunidade para crescer interiormente. Sem a neurose de querer se santificar de uma hora para outra, não é isso. Sem a alegria de viver, né? Ou seja, não retirando a alegria de viver no mundo, não é isso, né? Mais tendo em vista, né, que esses indivíduos que chegaram nesse estágio no momento terminal não chegaram à toa, sem algum tipo de esforço, sem algum tipo de lágrimas, sem renunciarem a algumas coisas, sem abdicarem de algumas coisas, né? sem passarem por tentações e vencer as tentações, né? Ninguém chega nesse momento harmonizado sem ter lutas a travar, né? Sem ter tido o coração, às vezes, varado, né, por lanças de dificuldades em vários aspectos, né? Então, isso é interessante pensar. Uma coisa interessante que é interessante a gente compartilhar, aliás, 2 coisas interessantes. Primeiro, a questão da desencarnação violenta. Kardec quase sempre diz que o espírito é pego de surpresa e quase sempre é mais difícil, genericamente falando, do que o indivíduo que, digamos, passa por um processo mais lento, né, que vai se acostumando, digamos assim, ou vai se habituando à ideia da liberação, né? Então, isso é muito interessante, né? Eu estou, por exemplo, com uma avó que está prestes a desencarnar, mas cedo ou mais tarde é uma questão de tempo, né? Então é interessante que ela, durante a vida física, embora fosse uma pessoa que tivesse alguns valores, sempre teve muito receio da morte e um pouco apegada à matéria. Então é interessante que uma enfermidade longa, né? E que eu fiquei pensando que aquilo dali já é uma bênção divina, porque isso, na verdade, há alguns dias orando com ela, né, e conversando com ela, já estava em um estado de demência avançado, eu conversando com ela antes de ir para o hospital, que agora se internou, e aí eu conversando com ela e me veio assim algo que deve ser de inspiração, né, que falando assim: se ela desencarnar agora, ela não vai bem. É necessário que ela fique um pouco no corpo ainda, porque como tem muito medo da morte, né, e muito apegada à matéria, esse processo de minando as forças vai fazendo com que o espírito deseje ir. E eu acho que ela está chegando no momento. Eu não dou muitos dias, claro, fazendo aqui um prognóstico. Todo prognóstico é uma presunção, nunca é certo. Mas não dou muitos dias para a desencarnação ocorrer, porque já está desejando ir. E já está entrando na fase da depressão, que o Bilhouse fala das fases, né? Negação, barganha, até chegar à depressão. A depressão é a última, que o indivíduo se desinteressa um pouco. Não é uma depressão clínica, clássica, é uma depressão que vai se desinteressando para depois a aceitação, né? Que é esse processo do luto, etc. Para o espírito, isso é melhor. Uma desencarnação violenta pega ele de surpresa e ele quase sempre ainda fica no mundo espiritual sentindo a vitalidade daquilo que estava no corpo orgânico. Mas o que conta maior são as conquistas morais. Se o indivíduo tem conquistas morais, ele desencarna bem.
desencarna bem, é amparado, não fica nessa sensação daquele filme Sexto Sentido, de se achar vivo durante muito tempo, se achar vivo e encarnado, né? Agora, uma outra coisa que eu queria considerar que Fátima me fez pensar, para passar para Paulo, é o seguinte: existe uma ideia, às vezes errônea, entre nós espíritas, de dizer assim, não, o mundo espiritual é tão democrático que aqueles que são umbandistas vão para a coluna de umbandistas. E aqueles que são do candomblé vão ser candomblezeiros lá no além, os católicos também. Não, o mundo espiritual é o mundo espiritual. Nós aqui, inclusive espíritas, temos uma ideia mais ou menos adequada, próxima, mas ainda assim não totalmente clara, do mundo espiritual. Seja espírita, seja católico, seja protestante. Chegando no além, nossa visão incorpora aquilo que a gente não sabia. Aquilo que a gente não tinha conhecimento. Porque às vezes, para contemporizar tudo, a gente acha que o mundo espiritual tem colônia de candomblezeiro, de pai de santo. Não. Como também não tem colônia de espírita. Tem colônia espiritual. Sociedades mais sutis que se assemelham à nossa. Então a gente vê Joana de Ângeles, que foi católica em várias encarnações, que não era reencarnacionista, chegando no além, a sua visão se ampliou. Como era uma pessoa do bem, não sentiu choques. E aí incorporou aquilo que ela não sabia quando estava no mundo físico. E outros exemplos. Então, é muito interessante isso, né? Porque a gente acha, às vezes, que a coluna fica se adaptando à nossa visão limitada. Não, somos nós que nos adaptamos, dentro da nossa visão limitada, à visão real que é o mundo espiritual. Uma das coisas que eu gostaria de falar só em relação ao que ele falou, só complementando aquela ideia da colônia, que a gente vê, por exemplo, a protestante que é albina, um dos instrutores diz assim, se não me engano o próprio Jerônimo diz assim, ela é uma das grandes amigas nossas das altas esferas da nossa colônia, ou seja, na Terra era protestante como encarnada, mas era habitante da colônia. Quantos casos chegam do indivíduo atordoado por conta da família que deixou, né? Eu contei, por exemplo, um caso agora familiar, e a minha sensação que eu tive foi o seguinte: se desencarnar agora vai ficar vagando por aqui entre os familiares, porque às vezes isso acontece a miúde, né? Então e na desencarnação violenta, esse estado de ilusão, às vezes, se prolonga um pouco mais, né? Do indivíduo achar que continua encarnado, fazendo as mesmas coisas, né? Aquele filme Sexto Sentido ilustra muito bem, né? Deitava na cama, sentava na mesa para comer como se estivesse comendo, na ilusão que o espírito cria. Muita gente tem dificuldade de entender isso, achando, mas peraí, como é que ele não vai saber que está desencarnado? Quantas vezes nós sonhamos e não sabemos que estamos sonhando? É a mesma coisa, o espírito vive uma ilusão. Kardec chega a dizer assim, e aí o espírito fica vendo o que ele quer. Veja que coisa, né? Porque é um mundo psíquico, é uma atmosfera, né? Então fica aos seus olhos aquilo que lhe interessa e ele não percebe globalmente falando. E às vezes isso se prolonga durante anos. O que mais assusta é isso, durante anos, essa ilusão, né? Então, na desencarnação violenta, essa chance é maior, né? Porque pega o corpo cheio de vitalidade ainda, então o espírito está encharcado ainda do fluido vital, é arrancado do corpo. Tem uma mensagem que o espírito diz assim: eu fui arrancado do corpo como a luva é arrancada da mão. É óbvio que não estamos colocando aqui os casos excepcionais. Gandhi foi morto a balas, né? Deve ter desencarnado imediatamente, né? E ficado bem, né? A gente pensa em Allan Kardec que teve infarto, não deixa de ser uma desencarnação repentina, um infarto, né? Um aneurisma, né, cardíaco, e desencarnou bem, né? Desencarnou e logo 2, 3 dias depois estava se comunicando com a Sociedade Espírita de Paris, né? Então é algo que é excepcional, né? A gente vê, por exemplo, um amigo de Kardec, o Sanson, um membro da Sociedade Espírita de Paris, né? 24, o corpo ali sendo velado, Kardec decidiu evocar ele ali na sepultura. E ele apareceu, meus amigos, eu já não estou no corpo, o corpo me serviu de instrumento abençoado, mas eu estou bem aqui, e deu uma mensagem belíssima. Mas isso não é comum, né? Pensemos a morte como uma cirurgia de grande porte, que a pessoa tem um período de convalescença. Via de regra, estou dizendo o padrão moral geral da sociedade, o indivíduo passa meses em clínicas, em hospitais adjacentes ao mundo espiritual, se recuperando, né, das reminiscências, do fenômeno morte, né, e sendo amparado, via de regra, a média geral, né? Nos extremos, temos espíritos que, rapidamente, né, moralmente mais maduros, e no outro extremo, espíritos muito apegados, que aí passa preso ao cadáver, passa aqueles que cometeram crimes hediondos no horror, né, dos seus asséculos, dos seus adversários. Aquela mensagem daquele rapaz que ele
aqui na aula, né? Ele dormiu 2 dias que ele sofreu um acidente. Aí na eu lembro do caso, eu me lembro do caso, mas não soube a mensagem, não. Foi ele. Ele era um bom frequentador. Dedicado, né? Foi uma coisa bem violenta, um acidente ali. São Rafael foi atropelado. Ele ficou adormecido, né? Desencarnou e ficou adormecido. Que é comum também ficar adormecido, que é uma espécie de bênção, né? A pessoa permanecer adormecida para ir se recuperando, né? De fato, o indivíduo, da mesma forma que a criança engatinha, o espírito engatinha no além-túmulo, né? Essa adaptação. Então tá perfeita essa analogia. Quer dizer, tem 2 fatores aí, né? Um lado, o instinto de conservação que nos mantém presos à matéria, né? E que é uma bênção divina, do contrário, a gente se mataria por qualquer coisa. Do outro lado, esse excesso de medo, que é um pavor. Às vezes tem causas, às vezes causas emocionais, causas históricas da nossa biografia e às vezes causas reencarnatórias. Eu vou contar um caso que é público, que muita gente sabe, que é o seguinte. Quem conhece a Ana Brandão do Paulo Estevam sabe o pavor que ela tem de morte, né? Ela fala isso publicamente, né? Ela declara isso publicamente. Ela me contou recentemente, ela contou isso para as pessoas, que ela teve a oportunidade de conversar com o Divaldo Franco sobre isso. E Divaldo olhou para ela e disse assim: você foi suicida na última encarnação. E o trauma que você ficou da existência anterior é tão grande que você tem medo de morrer e viver a mesma coisa que você viveu preso ao cadáver, experimentando o horror do suicida preso à sepultura. E isso fez você voltar com pavor de morrer. O que é uma bênção, porque senão você se mataria de novo. Ela falou assim: porque Franco é Franco mesmo. Quem conhece o Divaldo sabe que ele é Franco mesmo. Então, tem às vezes essa, quer dizer, o suicida de ontem pode voltar com a mesma compulsão e repetir, mas pode voltar com algum trauma que faz com que o indivíduo tenha receio de morte. Isso, claro, é uma causa, não é a única, né? Tem várias causas que às vezes ficam inconscientemente dentro da gente e a gente tem esse receio, né? Esse pavor, né? A prova aí foi justamente esses 40 dias de reflexão, né? Porque essas doenças muito graves convidam o paciente a uma grande reflexão. No caso dela nem era, né? Era um diagnóstico equivocado, mas seria ingenuidade dentro dessa realidade, exatamente. Então, ainda que não fosse, né? A prova estava dentro desse contexto, desse período, né? Que é uma provação, porque as provas, inclusive as provas físicas, não é necessariamente para a pessoa sentir dor, até porque hoje tem mecanismos médicos que bloqueiam a dor, né? Mas o que é que aquilo implica moralmente, que faz a pessoa refletir, né? Agregar valores em termos de vida, né? Então, isso é interessante, esse convite é interessante, né? Essas reflexões nas grandes enfermidades, ou num diagnóstico assim impreciso e errado, né? Emmanuel diz assim, tem uma mensagem, porque Emmanuel também escrevia psicograficamente diretamente para Chico, né? Tem uma mensagem que Emmanuel diz assim para Chico o seguinte: trabalhe como se você não tivesse o amanhã. Ou seja, dentro do seu trabalho, trabalhe de tal forma, não é trabalhar para ficar sem dormir e virar neurótico, não, mas trabalhe de tal forma, como se você não tivesse amanhã para trabalhar. Então, é isso, dá conta do seu dia. É difícil dimensionar a dor de cada um, a experiência de cada um. Claro que a dor é subjetiva, tem a ver com sensibilidade de cada um, e sensibilidade não apenas material, mas do espírito. Mas, sem sombra de dúvida, você está certa no sentido de que, se há uma desencarnação coletiva, cada criatura desencarna de maneira diferente. Embora desencarnou todo mundo junto, no mesmo local geográfico, mas cada um tem o seu céu ou inferno, cada um tem o seu estado. Então, alguns desencarnam bem, luz, até ajudam os demais, né? E outros desencarnam ainda na ilusão, né? A depender da moralidade, né? Então não é a forma de voltar para casa, né? Mas como se voltava para casa, né? Como estava para voltar para casa, né? A ponderação que eu ia fazer é justamente essa, né? Eu tenho uma vida moral, a espiritualidade não exige uma santidade para a qual eu não estou preparado, né? Isso não quer dizer eu estar advogando em favor dos meus erros e do nível que eu não preciso mais estar, né? Eu tenho discernimento do que é errado, eu fico cultivando, digamos assim, os meus erros, o que não significa dizer que o erro não é uma experiência valiosa, uma experiência ótima, né? Joana de Anjos tem uma mensagem que fala isso, que o erro é uma ótima experiência que nos ensina como não fazer mais, né? É um dos caráteres pedagógicos da vida, e os grandes missionários, inclusive, também vivenciaram deslizes,
todos eles, né? Então, isso é interessante, né? Agora, essa noção é uma noção muito bacana, porque é uma noção de dizer assim, o meu estado, né? A minha autoaceitação, para eu poder, inclusive, trabalhar o meu campo, né? Ou seja, o campo interior em que eu estou, cultivar, né, o terreno que é meu, né, que tem as minhas características, né, e não se espelhar em experiências alheias, que na verdade são exemplos para serem seguidos, mas que tem a sua história, tem a sua vivência específica, tem os espíritos vivenciam momentos às vezes diferentes, né, da mesma forma que a gente tem aí alguém que é criança, alguém que é adolescente, alguém que está na fase adulta, né, pegando a analogia que Péricles colocou, é a mesma coisa de a gente exigir que a pessoa queira reencarnar agora e não passar pelos 9 meses, né? A natureza tem esse espírito de sequência, né? Então, o comentário de Sara é bacana por conta dessa questão, né? E eu entendi quando você coloca a questão da autoaceitação, né? No sentido de reconhecer o meu nível moral e os meus limites, até para conseguir trabalhar e me melhorar, né? Não é necessariamente, porque tem um discurso também de autoaceitação, de dizer assim, eu sou assim, pronto, e vou permanecer assim. Claro que não é isso que Sara quis dizer, né? E viver, a ideia de viver a espiritualidade é viver a espiritualidade no mundo mesmo, né? Ou seja, na vida do dia a dia, nos relacionamentos, na experiência humana, e não necessariamente essa ideia da alienação, né? Que é uma ideia de buscar uma espiritualidade distorcida, né? Que nem no espiritismo tem isso, que é uma espiritualidade meio que narcisista, né? De que eu busco a espiritualidade sem, né? Apenas na leitura de livros ou em orações ou meditando, não que isso não seja importante, né? Mas eu acho que é bacana nesse sentido, né? Que eu tenho que viver também a minha experiência no mundo, né? A mensagem do homem no mundo, que está no Evangelho, a gente vai ler, né, esse capítulo agora que a gente entrou no Sheila, fala um pouco disso, né? De viver a experiência humana, viver no mundo, mas dentro do... não viver para o mundo, que é um pouco do que Suzana falou, né? Ou seja, a ideia de que eu sou do mundo, eu não posso viver achando que eu não sou do mundo, negando o mundo à minha volta, mas não viver para a matéria. Então, que é um pouco o que Balata falou, ou seja, não tem nada de negativo de eu gostar de me arrumar, de eu ser vaidosa nesse sentido, né? Agora, o termômetro vai ser nesse momento aí, eu tenho apego ou não tenho? Porque eu posso usar sem me apegar, porque eu gosto, porque para eu ser desapegado, eu não preciso viver nu na rua, não, né? Pelo contrário, eu tenho que me desapegar na lida, né? Então, eu posso gostar das coisas, mas não necessariamente reter-me, né? Tem uma mensagem belíssima, acho que de Meimei, que ela fala isso, né? É necessário amar sem possuir, né? Querer bem sem desejar, nesse sentido da posse, de se fixar, né? Ou seja, é mais ou menos nesse sentido. E claro que a gente aprende isso também na vivência, como Sara falou, né? Na vida, na interação, nos relacionamentos, né? Então,